Em nome do Centro Espírita Allan Kardec, de Campinas, dou boas-vindas a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Antes de iniciarmos os estudos de hoje, gostaria de convidar a todos para uma breve oração. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em seu nome para o estudo do Evangelho. Pedimos as suas bênçãos e que os ensinamentos de hoje possam alcançar não somente as nossas mentes, mas também os nossos corações, para que sejamos capazes de compreender com clareza tudo o que o Senhor nos ensinou. Permaneça conosco, hoje e sempre. Em nosso estudo de hoje, daremos continuidade ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E na primeira parte desse capítulo, estudamos a parábola da candeia, em que aprendemos sobre a importância de acendermos em nós a luz do conhecimento, dissipando assim as trevas da ignorância. Vimos também o quanto é importante propagarmos as verdades espirituais do Evangelho, dentre aqueles que se encontram receptivos para ouvir e compreender a mensagem do Cristo. E hoje, na segunda parte desse capítulo, nós vamos estudar um pouco mais sobre a importância dos ensinos de Jesus, de aprendermos a viver sem discriminar ninguém, pois todos somos espíritos imperfeitos, encarnados aqui na Terra, esse planeta escola, onde somos todos aprendizes. Então nós vamos iniciar nosso estudo por uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. E esse versículo diz assim: Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. O que podemos entender por confessar e reconhecer Jesus diante dos homens? Confessar Jesus é viver de conformidade com seus ensinamentos. E reconhecer Jesus é ter a coragem suficiente de abandonar os preconceitos das religiões dogmáticas, o preconceito das raças, das classes sociais. É ver em cada pessoa um irmão que merece o nosso carinho, nosso respeito e nossa consideração. Confessar e reconhecer Jesus diante dos homens nada mais é do que agirmos em conformidade com a lei da fraternidade universal. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23, temos também a seguinte passagem: Benditosos sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem com o mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu. Resumindo, Jesus disse: Fiquem felizes quando os homens os tratarem mal por minha causa, porque sereis recompensados no céu. E o ensinamento do Mestre contido por detrás dessas palavras é que nós devemos nos alegrar quando em nosso caminho aparecerem pessoas de má vontade para conosco que criticam a nossa fé, cheios de preconceitos, de pré-julgamentos, porque são justamente essas pessoas que nos dão a oportunidade de demonstrar na prática, de exemplificar e vivenciar os ensinamentos do Cristo. São essas pessoas difíceis que nos permitem exercitar a tolerância, a paciência, o amor ao próximo, mesmo quando esse próximo é alguém que nos traz problemas e torna a nossa vida mais difícil. Certa vez, estava Jesus entre a multidão e, chamando para perto de si o povo e os discípulos, Jesus disse: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder, por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria ao homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? E essa passagem, ela foi tão marcante e importante
que ela aparece nos evangelhos dos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. E qual foi a mensagem do Mestre ao dizer: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir? Com isso, Jesus queria dizer para suportarmos corajosamente as atribulações que possam vir por causa da nossa fé. Jesus nos disse para carregarmos com calma, paciência e resignação as provas e os sofrimentos que virão durante a nossa existência. Porque as dificuldades, aquilo que sofremos e passamos, é apenas o que é necessário para o nosso aprendizado e aperfeiçoamento espiritual. E existem muitas situações ao longo da nossa existência que consideramos difíceis, provas duras. Nós temos dificuldade em aceitá-las. Os conflitos na família, os preconceitos na sociedade, as doenças prolongadas, a injustiça aparente, a ingratidão dos amigos, a dificuldade financeira. São muitos os exemplos de adversidades e problemas que enfrentamos em nossa jornada terrena. São momentos em que nossas cruzes parecem ter se tornado pesadas demais. Vejam, a cruz é um símbolo que se tornou sinal de elevação da humanidade. E para honrar essa cruz, nós precisamos nos esforçar para sermos bons exemplos de moralidade, de trabalho, de fé em Deus, de amor ao próximo. E sempre que a cruz nos parecer pesada demais, lembremos que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ele não nos dá dificuldades e sofrimentos maiores do que podemos suportar. Até porque não há efeito sem causa. E se sofremos, é porque a lei da justiça divina está operando. Se não conseguirmos descobrir a causa de nosso sofrimento na existência atual, ela estará, forçosamente, numa de nossas existências do passado. Nunca nos esqueçamos de que nossa vida presente é a consequência dos atos que tivermos praticado em nossas encarnações anteriores. Assim como o nosso futuro será o resultado de nossas ações na vida presente. Todos colhemos aquilo que plantamos. Não há como fugir da lei universal. O Espírito Emmanuel nos traz uma bela mensagem psicografada por Chico Xavier, que fala sobre os diferentes desafios das cruzes que individualmente temos que carregar. Todas difíceis provações. E a mensagem diz assim: cada alma, na escola da terra, sob a abençoada cruz da carne, conduz consigo a cruz invisível da prova, indispensável à elevação a que aspira. Aqui, vemos a cruz da riqueza impondo aos companheiros que a transportam o círculo do medo e da inquietação. Além, observamos a cruz do poder, exigindo de quantos lhe detêm a força de pesados tributos de responsabilidade e sofrimento. Acolá, notamos a cruz da beleza física atraindo apelos inferiores. Mais além, contemplamos a luz da enfermidade, situando esperanças e sonhos no labirinto da indagação e do desalento. Não longe, vemos a cruz da carência material, induzindo muita gente à inércia e à lamentação. Agora, observamos junto de nós a cruz da injustiça aparente, tentando a criatura a reivindicações que a projetam em maiores dificuldades. Mais tarde, encontraremos a cruz das paixões, vergando ombros sensíveis e afetuosos, reclamando-lhes o amargo imposto do desequilíbrio e das lágrimas. Cada criatura passa entre os homens algemada ao posto de graves obrigações, alusiva ao progresso que lhe cabe alcançar. Carregar nossa cruz a caminho do Cristo é abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. Essa mensagem por si só, quando analisada à luz da psicologia profunda, nos ensina que carregar essa cruz invisível, e todos temos a nossa, é transformar o madeiro pesado em asas.
asas que nos permitirão alcançar planos mais altos que nos elevarão aos céus. Chico Xavier, também analisando a simbologia da cruz, disse que a cruz de ferro é mais fácil de carregar do que a cruz de palha. Porque a cruz de ferro, segundo a analogia feita por Chico, são as ofensas públicas, as grandes dificuldades aparentes, que todos veem, a enfermidade física que nos deforma o corpo, a miséria, a fome. Aqueles que carregam essa cruz geralmente acabam por receber a solidariedade de pessoas que se compadecem. Eventualmente, braços surgem para ajudar a carregada e pesada cruz de ferro. Mas a cruz de palha é muito mais difícil de carregar, porque a cruz de palha é sutil, ela não é aparente. Pouca gente se importa ou sequer reconhece que ali existe alguém precisando de ajuda. A cruz de palha é o sofrimento velado, é o tapa em forma de palavras, é a agressão pelo olhar, é aquela frase solta que vem direto. É sofrer com a discriminação, com a ofensa, com a calúnia, com a injustiça que fere fundo a alma. Carregar a cruz de palha exige paciência. É preciso suportá-la sozinho, sem falar com ninguém, não aborrecer ninguém. Até porque muitos não conseguem ver além da aparência exterior. São incapazes de compreender o sofrimento interior. A cruz de palha é leve para quem vê de fora, mas muito pesada para quem a carrega. E quase nunca aparece alguém oferecendo braços para ajudar. Todos nós, seres humanos, atravessamos o nosso processo evolutivo crucificados a problemas, que em sua maioria nós mesmos construímos. A maioria de nós está colhendo os frutos dos erros que cometeu e das más escolhas que fez. Caminhamos experimentando dores, amarguras, de que somente nos libertaremos quando optarmos por trabalhar em nossa transformação interior, adotando comportamentos, pensamentos, atitudes, um modo de vida mais alinhado com as leis de Deus, com as leis do amor, buscando alcançar um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia, de comunhão com o mais alto, de fé no Criador, de esperança no futuro. Afinal, todos nós estamos destinados à perfeição. Todos nós buscamos a felicidade eterna. E nós faremos isso através da conquista gradativa dos valores imperecíveis do Espírito. Porque precisamos estar certos de que nossos maiores sonhos, tudo aquilo que desejamos, imaginamos de mais maravilhoso, não são nada perto da grandeza dos planos que Deus tem para nós. Certa vez, em um vilarejo muito distante, chegou a notícia de que precisariam se mudar. A princípio, os homens e mulheres não gostaram da ideia da mudança, mas a notícia trazia ao rodapé a importante mensagem de que as novas terras para onde iriam seriam imensamente melhores. As pradarias verdejantes acolheriam o gado, as criações, a terra recortada por riachos e regatos estaria sempre fresca, pronta para a plantação do alimento necessário ao sustento do corpo. O ar seria fresco e límpido, e os habitantes que lá viviam eram hospitaleiros e gentis. Todos teriam moradia acolhedora e poderiam viver em paz. Animados, então, pelas possibilidades de felicidade e ventura, homens e mulheres se prepararam para a viagem que os levaria ao novo lar. Mas, para empreender a viagem, era necessário que cada um carregasse a sua cruz. Todos partiram, caminhando com dificuldades. A cruz era pesada, lhes feria os ombros. Muitos paravam para descansar antes de prosseguir a viagem, perseverando na luta. E a cada parada, conversavam, refletiam sobre o caminho, o que tinham aprendido até ali. Depois voltavam a pegar a pesada cruz e continuavam o caminho. Muitos dias se passaram, e alguns, ficando para trás devido ao peso da cruz, sentindo que não teriam forças para chegar, tomaram de serrotes e cortaram uma parte da cruz, o que aliviou tremendamente o seu peso. E assim,
conseguiram prosseguir a viagem, abreviando seu sofrimento. Mas, nos últimos metros que os separavam da terra prometida, avistaram os irmãos que caminhavam perseverantes à frente, lançando cada qual a sua cruz sobre um abismo. E a cruz lhe servia assim de ponte, para que pudessem atravessar em segurança. Então, os retardatários olharam para suas cruzes cortadas, mutiladas, curtas demais para transpor o espaço por sobre o abismo. E tristes e desapontados por não conseguirem alcançar a terra prometida, compreendendo o erro que haviam cometido, iniciaram todo o trajeto de volta à antiga morada, cada qual na esperança de poder pegar uma nova cruz e ter uma nova oportunidade para carregar aquilo que lhes havia sido destinado, refazendo então todo o caminho, reaprendendo cada lição, para que pudessem, enfim, transpor o abismo que os separava da terra da felicidade. Então, carreguemos nossa cruz, com esperança, com alegria, porque nós não a carregamos sozinhos. Jesus caminha ao nosso lado e nossos amigos espirituais nos auxiliam sempre. Que ao longo do nosso caminho nós sejamos fortes, capazes de coletar os tesouros do conhecimento, as virtudes da alma, capazes de carregar a nossa cruz. Porque somente coletando esses bens imperecíveis do espírito ao longo do caminho, coletando as virtudes da benevolência, da caridade, da verdade, do perdão, somente com isso, que faz parte da nossa bagagem para a eternidade, somente com essas virtudes é que nós teremos entrada para o reino da felicidade, que está preparado para cada um de nós. Tomemos cada um a nossa cruz e sigamos com fé e esperança. Muito obrigada a todos e que Deus nos abençoe, hoje e sempre.